Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Meio de semana temos Copa do Brasil e Sul-Americana, os dois torneios em momentos decisivos. A Copa do Brasil para saber quem chega à semifinal e a Sul-Americana, os times que chegam às oitavas de final. Já tivemos semana passada jogos da Sul-Americana, jogos da Libertadores, na semana retrasada jogos da Copa do Brasil, ou seja, estamos começando a chegar em fases decisivas, fases de mata-mata, em todos os torneios, Sul-Americana, Copa do Brasil e Libertadores. Nessa semana, como eu falei, Copa do Brasil e Libertadores. E os meus amigos que acompanham aqui o canal, venho agradecer de coração, mando um abraço apertado para cada um que finalmente consegui chegar aos 1000 inscritos, que sinceramente eu não esperava. Vou fazer até um vídeo de agradecimento. Sinceramente eu não esperava, porque não é que começou numa brincadeira, mas começou com uma outra finalidade, o canal Resenha com Magalhães, que acabou tomando um outro rumo. Um rumo até que eu queria que tomasse, mas eu só não poderia criar muita expectativa. Mas graças a Deus estou indo para um caminho legal e estou fazendo muitos amigos. Então obrigado a todos aí que estão entrando no canal, principalmente aqueles meus amigos que não são aqui do Rio de Janeiro, que o canal foi criado para o Rio de Janeiro aqui, para os times cariocas, mas começou a se expandir e outros estados começaram a pedir. Então, pessoas torcedores de todos os estados, Bahia, do Vitória, do Grêmio, do Internacional, de São Paulo, do Nordeste, ou seja, de todo o Brasil está começando a chegar no canal, então agradeço a todos vocês. E a todos vocês também, que a gente vai fazer essa semana uma análise jogo a jogo, porque temos 4 jogos da Copa do Brasil e 3 jogos da Sul-Americana. Na Copa do Brasil, a gente sabe as quartas de final, jogos Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Chapecoense, Palmeiras, Santos, Bahia. Então tem esses 8 times que estão decidindo quem chega às quartas de final. E na Sul-Americana, nós temos São Paulo, Botafogo e Fluminense na partida de volta para saber quem é que chega às oitavas de final. Já temos alguns times aí. Um time foi eliminado, o Vasco foi eliminado na Sul-Americana, mas o Bahia e o Atlético Paranaense passaram. Então, essa semana vamos ver a Sul-Americana quem passa. E é justamente da Sul-Americana que a gente vai fazer agora o nosso pré-jogo. Bom, Sul-Americana temos 3 times, como eu falei, São Paulo, Fluminense e Botafogo, que jogam nesta quinta-feira, dia 16/8, joga nesta quinta-feira. Então vamos lá. Poderia fazer uma análise geral em um vídeo só, mas não. Merece um vídeo separado para cada jogo. Então, desta vez, vamos falar do jogo do São Paulo, galera. Bom, o São Paulo, meus amigos, tem o jogo de volta contra Colón, da Argentina, que é um time mediano da Argentina, mas que veio aqui no primeiro jogo e ganhou do São Paulo de 1-0. Eu falei aqui, o São Paulo provou do seu próprio veneno. Qual é o seu veneno? Time reativo, de reação, como os próprios jogadores falam e o Aguirre fala. Eu sempre cito isso para dizer, é a fala minha. Não, é dos próprios jogadores. Ficaram todos atrás, fizeram um gol. São Paulo tentou e não conseguiu quebrar a retranca. Teve até a oportunidade, não conseguiu quebrar a retranca. Agora vai ter que jogar lá na Argentina, tendo que ganhar o jogo. Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Eles vão jogar atrás fechado e o São Paulo vai ter que ficar batendo. O jogo é em Santa Fé. O São Paulo vai ter que ficar martelando para tentar fazer um gol, empatar
a partida e quem sabe levar para os pênaltis, ou quem sabe fazer o segundo, o time dele se abre um pouco, tenta se abrir um pouquinho para tentar fazer o gol. Então o São Paulo não tem outra alternativa. Igual o Botafogo, não tem outra alternativa a não ser ir para frente e tentar ganhar o jogo. E o time argentino vai ficar no contra-ataque. Se terminar do jeito que começar, 0-0, se classificou o time argentino. Se eles fizerem um gol, São Paulo vai ter que fazer mais. Vai ter que fazer 2. Então, é um jogo que as características do time do São Paulo, não. Mas é característica dos jogadores. Existe uma diferença, meu amigo, torcedor do São Paulo, uma diferença. O São Paulo joga dessa forma exclusivamente por causa do treinador, por causa do Aguirre. Porque vamos lá, o Everton, que era do Flamengo, jogava num time ofensivo, o Flamengo. Então ele sabe jogar ofensivamente. O Diego Souza jogou em vários times muito ofensivos. Nenê jogou em times muito ofensivos, tanto no Brasil quanto fora. Jogou até no Vasco, que muitas das vezes jogava, era um time que ia muito para frente. Mas de vez em quando jogou um pouco na retranca, mas ele jogou para frente. Mas principalmente lá fora ele jogou em times que ia muito para frente. Um time bem ofensivo. Você pega o Rojas, é um atacante. Time, jogadores ofensivos. Você pega ali o Reinaldo, lateral. Jogador ofensivo. Você pega o Bruno Pérez, jogador ofensivo. O Arboleda chega muito à frente, o zagueiro. O Hudson também chega. O que chega menos é o Jusilei. Então, o time do São Paulo, os jogadores do São Paulo, a grande maioria, o DNA, a característica do jogador é ofensiva. Porém, o esquema do São Paulo, o jeito que o Aguirre colocou o São Paulo, não é desse jeito. O esquema do São Paulo, feito pelo Aguirre, é um time mais recuado. Que está funcionando no Campeonato Brasileiro é o líder. O outro time que joga parecido é o Internacional, está em terceiro colocado. E esses dois times vivem momentos melhores do que o segundo colocado, que é o Flamengo, que joga completamente diferente. Só que dessa vez, o Aguirre vai ter que abrir mão um pouco do esquema que ele gosta, que ele se sente tranquilo, porque ele precisa do resultado. Ele precisa fazer pelo menos um gol para levar para os pênaltis. Pelo menos um gol. Então ele vai com força máxima. Só não tem o Diego Souza, que está sendo poupado. Vai entrar o Trellis no lugar dele. Então o time do São Paulo deve ir. Não sei se vai o Sidão ou o Jean, né? Que ele está fazendo essa variação aí. Bruno Pérez, Arboleda, acho que o Anderson Martins e o Reinaldo. Jusilei, Hudson e Nenê. Everton, Rojas e Trellis. É um time que você pega ali os 4 da frente, os 4 têm DNA muito ofensivo. Magalhães, mas aí você está falando todo atacante tem o DNA ofensivo. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem atacantes, principalmente, que jogam, que hoje jogam abertos, que eles marcam muito bem. Vou dar um exemplo. O Everton. Ele começou de lateral esquerdo. Ele sabe marcar.
Hoje é atacante, mas ele começou de lateral esquerdo. No Flamengo, a primeira passagem dele no Flamengo foi de lateral esquerdo. Quando o Flamengo trouxe ele, eu não me lembro nem qual time que ele estava, não sei se é Atlético Paranaense, a primeira passagem ele foi como lateral esquerdo. Ele era bem novinho. Então, ele sabe. Por que eu estou falando hoje? Porque antes existia ponta no futebol brasileiro. Ponta. O cara era ponta, ele não voltava para marcar. Tivemos vários pontas. Renato Gaúcho do Grêmio, treinador, era o ponta direita. Tínhamos o Éder Aleixo, no Atlético Mineiro, que foi para a seleção, era ponta esquerda. Tivemos o Alcindo no Flamengo, o Renato jogou no Flamengo também. Tínhamos o Alcindo, o Paulo Nunes, o Grêmio. No São Paulo, tínhamos o Miller. Tínhamos o Sidney, o escurinho que jogava pelo lado esquerdo, o Miller para um lado, o Sidney por outro. Ou seja, nós tínhamos pontas e esses pontas não voltavam até a lateral, até lá atrás para marcar. Quem marcava era o lateral. O lateral até subia, mas era muito pouco. Ele marcava mais para os pontas jogarem, ou seja, só eram jogadores completamente ofensivos. Hoje não, tem jogadores que jogam na frente, mas voltam para marcar, então não são tão ofensivos. Mas esses jogadores do São Paulo, como eu estou falando, são jogadores ofensivos. O que tem mais caguete para marcar é o Everton, porque o Nenê não tem, o Rocha também não, e o Trellis também não, nem o Diego Souza quando joga. Então, tem esse DNA ofensivo, o Everton tem velocidade e tem uma certa habilidade, ele não é tão habilidoso assim, mas ele sabe se posicionar muito bem, sabe fazer uma tabela. O Rojas é um jogador, pelo que eu já vi, tem o drible fácil, parte para cima, só que o time argentino não vai dar espaço. Esse espaço da bola longa que o Everton precisa, não tem. Esse não tem. O Everton e o Rojas precisam daquele espaço para dar aquele tapa na frente, aquele drible em velocidade. Aquele drible curto, o Everton não tem esse drible curto. É muito pouco. A caixinha de ferramentas dele para esse drible curto é pouco. Ele gosta mais de um drible longo. O Rojas tem até mais do que ele. Tem esse drible curto, aquele drible de salão. Ele até consegue sair mais ali, mas vai jogar em pouco espaço. O Nenê tem muita habilidade em pouco espaço. O Nenê consegue se virar ali em pouco espaço. O Trellis é um jogador mais paradão, que vai ter que ficar brigando por aquela bola. Então, os laterais vão ter que subir bastante. O Reinaldo vai ter que subir bastante, vai ter que ir muito. O Bruno Pérez vai ter que ir muito. E deixar ali o Jusilei e o Hudson para ajudar na marcação para os laterais ir. Porque, na verdade, vai atacar com 6 jogadores. 6 jogadores. Vão ficar praticamente 4 ou 3 atrás, os 2 zagueiros mais um volante. Um dos volantes um pouquinho mais à frente, que talvez seja o Hudson, um pouquinho mais à frente, com aquela pressão no toque de bola, os 2 laterais, os 3 da frente e o Nenê de meio. O que tem que fazer é simples, não tem muito o que acrescentar. É tocar a bola rápido. Tocar a bola rápido, porque eles vão fazer 2 linhas de 4, ou uma linha de 4, uma linha de 5, ou uma linha de 5 com 3 zagueiros, uma linha de 4 e apenas um na frente. Isso aí com velocidade pelas laterais. É isso que talvez eles façam. Eles vão fazer 2 muros ali e o São Paulo vai ter que tentar quebrar esse muro. É muito mais fácil tentar quebrar esse muro abrindo o jogo, utilizando muito as laterais. Porque se afunilar, você vai ficar batendo de frente toda hora, fica complicado. Então é muito mais fácil você tentar abrir o jogo, para você espaçar um pouquinho a zaga do adversário, ou jogar a zaga toda para um lado, jogar o time todo para um lado, que isso aí é normal, é igual navio. Se você botar todo mundo para um lado, o navio faz isso. Botou todo mundo para o outro, o navio faz isso de novo. Exatamente, isso é o balanço do time. Se jogar pela ponta, a tendência é que o time argentino vá aos poucos até o lateral. Jogou pelo lado direito, o lateral. De lá, ele fecha para o meio. É a oportunidade do lateral do São Paulo abrir. Everton entra para puxar a marcação e o lateral sobe um pouquinho.
essas inversões de bola serão fundamentais. Do lado direito para o lado esquerdo, já chegando na intermediária, trouxe o jogo todo para cá. Alguém fazer inversão para pegar no contrapé, no balanço do time argentino, o lateral solto. Então, os laterais do São Paulo serão fundamentais porque eles vão jogar todo atrás. Jogar todo atrás. Igual jogaram no Brasil. Não é porque estão jogando em casa que eles vão partir para cima. Não acredito. Eles vão tentar segurar. Porque nem eles imaginavam ganhar do São Paulo. Já que ganhou, vamos segurar. Se o São Paulo fizer um gol, de repente, eles até tentam ir para frente. Até tentam. Mas o São Paulo vai ter que ter muita paciência, muita qualidade no toque, principalmente nessas bolas médias e longas, que vai ser muito, muito, muito importante para quebrar essas linhas quando esses times jogam muito atrás, jogam praticamente com 10, 11 jogadores dentro da área. Tentar uma bola aérea, um chute de fora da área, que o Nenê bate muito bem de fora da área, o Everton também bate, mas principalmente jogada de linha de fundo. O time argentino não tem muito o que falar. A gente sabe, ele jogou aqui com 300 atrás, vai jogar lá em cara também com 300 atrás. Então, o São Paulo, que é um time que tem uma marcação muito boa e joga não no formato do time argentino, porque o time argentino joga no formato completamente retranqueiro. Não é o caso do São Paulo. Não é o caso do São Paulo. São Paulo não é um time retranqueiro. É um time que marca muito, dá a bola para o adversário, marca muito, mas joga. Sai no contra-ataque rápido, consegue fazer a tabela. Time retranqueiro é outra coisa. É outra coisa. Não é o caso. Se o São Paulo fosse um time retranqueiro, ele não tinha 2 jogadores abertos. Ele teria um só ali e o centroavante. Ele jogaria com 4 no meio. Não é o caso do São Paulo. O time do São Paulo é um esquema ofensivo, mas que tem, na verdade, tem um esquema ofensivo não. O São Paulo tem uma configuração de jogadores ofensivos, mas que joga de maneira defensiva por causa do seu treinador. Não tô criticando o treinador, mas foi uma escolha que ele fez pelas peças, pelos treinamentos. Ele sabe muito mais do que eu. É lógico que eu estou acompanhando de fora. E que está funcionando e está dando muito certo. Está dando muito certo, que continue. Então, o time do São Paulo não é esse time retranqueiro, mas é um time com DNA muito ofensivo, mas que joga dessa forma. Puxa o time para o seu campo, uma tática, puxa o time adversário para o seu campo e sai em algumas estilingadas, né? Lembrar de estilingue? Então, sai com algumas estilingadas. Só que dessa vez ele não vai poder fazer essa estilingada que o São Paulo gosta. O que ele gosta, ele não vai poder fazer. Ele vai ter que jogar no campo do adversário e tentar fazer o adversário errar, sufocar o time até fazer um gol. Então, meus amigos, essa foi a análise do seu amigo aqui do Rio, falando de São Paulo e Colón de São Paulo, lá na Argentina, Santa Fé. Conto com a participação de vocês. Muito obrigado. Após o jogo, a gente faz um pós-jogo e coloca no canal e fica aguardando os seus comentários, que é muito bem-vindo. Sempre muito bem-vindo. Então, essa foi minha análise do que eu penso aí desse jogo e o que o São Paulo pode fazer. São Paulo, é lógico, é muito mais time. Porém, esse treinamento que o São Paulo vai fazer de novo, de ataque contra a defesa, que vai ser outro treinamento de ataque contra a defesa, espero que o ataque leve vantagem em relação à defesa. Então, um grande abraço, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães, Resenha com Magalhães também no Facebook, Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook, e ative a notificação. Muito obrigado, conto com a participação de todos. Fui, valeu, até o final da partida. Tchau, fui.